Estação Hamburgo retornando, voltando. O nosso bate-papo hoje muito bacana, falando bastante sobre religião, sobre a nossa Páscoa, né? O dia de ontem foi um dia certamente muito bacana para todas as crianças, para as famílias, esperamos que sim, que tenha sido uma feliz Páscoa realmente e que o verdadeiro sentido da Páscoa tenha sido lembrado, né? Eu gosto muito de assistir, como é a minha área de teatro e de cinema, né, pastor? Eu gosto de assistir esses filmes, né? Às vezes eu assisto lá um filme 3, 4, 5 vezes, aqueles filmes da Paixão de Cristo, enfim, e a gente fica meio revoltado com a maneira como aconteceram os fatos, né? Que são fatos históricos. Sim. Eu acho que você usa uma palavra importante agora. Nós, inclusive, na teologia, a usamos assim também. Nós falamos do Cristo histórico. Independente da igreja que a pessoa vai, independente da maneira como ela vive o cristianismo, o fato Jesus, Cristo histórico, está lá como estão Cabral, Bartolomeu de Gusmão, vamos citar qualquer nome. Exato. Quer dizer, o personagem Jesus Cristo, ele é real, ele existiu, tem o seu dia de nascimento, tem 4 anos de diferença entre a gruta e a casa onde ele foi encontrado, tudo isso, questão do calendário, né? Então nós não estamos discutindo uma questão de está na Bíblia ou não está, o pastor acredita, porque isso, aquilo e tal. Não, é um fato histórico, o Jesus histórico está lá. A pergunta é como fazer que ele saia da história e tenha vez na minha vida, porque a fé cristã, ela tem um direcionamento, é o ser humano na sua realidade de pessoa, afastada de Deus, nascendo com uma natureza que o prejudica e faz com que ele, na sua maneira de viver, se não entra algo novo, que o apóstolo São Paulo falou de ser uma nova criatura a partir da fé em Jesus, ele vai fazer mal para ele vai fazer mal para os outros, e é esta a realidade do mundo no qual nós vivemos hoje. O senhor sabe... Essa é a realidade. Essa realidade, ela é muito nítida. Eu presenciei isso. Eu fui diretor de presídios e penitenciárias há bastante tempo. E eu percebia nas pessoas, às vezes elas ou eram primárias, chegavam lá, se deparavam com aquele, entre aspas, inferno, que acreditavam que nunca ia chegar ali, mas por uma bobagem do passado acabaram vindo e tal. Outras drogadas e que se recuperaram pela fé. Eles acreditaram que poderiam tirar algo de bom daquele momento que eles estavam passando ali. Se entregaram realmente à fé, acreditavam neles. Drogados assim que eu acreditava que não tinha mais jeito. Mas essa é a essência do cristianismo, a transformação. E eles se transformaram de maneira que, mais tarde, eu encontrei um deles em Novo Hamburgo, caminhando na rua, eu não o reconheci. Sim. Mudou tudo. Mudou a vestimenta, a maneira de andar, o ambiente. A conversa, as palavras utilizadas. Ele era um risco, ele parecia um cadáver humano, gordo, com família, mulheres e filhos. Eu me surpreendi e eu, vendo isso, então eu presenciei a transformação através da fé. Nem isso assim aí, tu consegue acreditar em Deus. Quem disse que eu não acredito? Tu tá dizendo aí que quer ir pro inferno. Bom, mas aí eu posso contar uma piada? O senhor me permite contar uma piada rápida aqui? Até troquei o nome do seu Antônio. Pense nos telespectadores. O seu Antônio, mas eu tenho propriedade, eu tenho curso de formação, a minha esposa também e todos eles vão entender a piada que eu vou contar aqui. É piada. Calma, tu vai saber no final. Só vai saber depois da piada. Depois da piada. Eu troquei o nome do seu Antônio, é Antônio Régua, é Regra. Tá? Então, um abraço para ele, seu Antônio Regra. Desculpa. E aproveitando, então, aí chegou o cidadão lá no céu, bateu as portas do céu, e São Pedro recebeu, olhou para ele, teu nome? É Ivan Carlos. Ivan Carlos, deixa eu dar uma olhada. Tchê, teu nome não está aqui, sinto muito, teu lugar é no inferno. Pega o elevador e diz, não, mas eu nunca fiz nada de errado. Não, teu nome não está aqui, tu não vai entrar. Desceu. Aí
Deus lá estava meio cansado aquele dia e tal, chegou no dia seguinte e disse, pá, eu estava tão cansado, Pedrão, que eu me esqueci de te avisar que ia chegar... Intimidade, né? Que ia chegar aí o Ivan Carlos, parceirão meu, parça meu lá da terra, ia vir. Ele, pô, como é que o senhor não me avisou? Ele teve aí ontem, eu disse que o lugar dele não era aqui, não estava no livro de recepção, mandei para o inferno. Deus pegou o telefone, alô, e o diabo atendeu. Fala, Deus, como é que tá aí? Diz ele, ô capeta, capiroto, sete pele, seguinte, por um erro de digitação aqui, o Pedrão mandou um cara aí para baixo ontem, que é dos meus. Como é o nome dele? Ivan Carlos. Ah, o cara tá aqui, tia. O cara tá aqui, é engenheiro, mudou todo, não quer mais voltar. Não tá aqui, botou ar-condicionado no inferno, tá aqui, tá todo mundo, tem piscina, tá todo mundo numa boa, e esse cara eu não te devolvo mais, tá transformando o inferno aqui. Ele tá brincadeira comigo, tia, tu me devolve esse cara já. Não vou devolver. Ah, tu não vai devolver? Vou te processar. Aí o diabo deu aquele sorriso dele. Quero ver onde é que tu vai arrumar um advogado. Então, que nos perdoem os que estiverem nos... Porque eu sou formado em Direito, minha esposa é advogado, então eu posso brincar com a classe. Vamos pensar o seguinte, o Fink antes perguntou algo que talvez, inclusive, seja a dúvida de muitas pessoas. Onde é que entra essa história do carnaval? O carnaval é uma festa de origem pagã, não tem nada a ver com o cristianismo e não está ligado, inclusive, ao que vem depois, que são os 40 dias da Quaresma, Semana Santa e assim por diante. Mas o carnaval sempre acontecerá, ou será carnaval, na terça-feira antes da quarta-feira de cinzas, porque a quarta-feira de cinzas, pela tradição católico-romana, ela inicia um período de 40 dias, onde algumas marcas eram essenciais. Começava o jejum, tempo de novenas, de preparação, tempo de reflexão, de meditação, tudo que aos poucos acabou sendo... Mas por que o de carnaval certo ser modo... ali? Ele não pode ser em janeiro? Não, para o brasileiro, o carnaval é sempre. Mas aquela ideia do carnaval... Por que no Nordeste fazem uma semana antes? E já antes fazem o pré-carnaval? Aqui em Novo Hamburgo, os clubes, depende como é que cai o feriado, tu faz pré-carnaval, faz pré-isso, faz muamba, faz não sei o que mais. Mas diria, o dia chamado carnaval, que aliás nem é feriado. O brasileiro tem a condição de fazer um dia que não é feriado, o feriadão assim... espichadão, né? Mas não é. A gente acha que terça-feira do carnaval é feriado nacional e não é. Mas todo caso, porque dentro da tradição cristã, era o último dia antes de iniciar-se o período de 40 dias, onde praticamente não se fazia nada do que se fazia o ano todo. E agora os mais jovens talvez não lembrem, mas isso era uma tradição que até poucos anos atrás era muito forte. Na época da Quaresma não se comia carne com sangue, não se dançava, não havia reunião dançante, não havia bailes. Eu lembro que na quarta era feriado até meio-dia, hoje não é mais. Não faz muito tempo que a vida... digamos assim, as repartições públicas ainda sempre... Por exemplo, este ano na quarta-feira as escolas abriram, nós demos aula. Dão mais uma espichadinha, eu acho que normal. Na isso quarta tá de manhã, antes não As era. repartições públicas estaduais, eu tenho certeza que trabalharam na quinta até o meio-dia. Tem a questão dos dias letivos nas escolas, isso tudo está mudando um pouquinho hoje. Mas era assim, a quinta-feira a santa era ponto facultativo, acreditasse alguém no que aconteceu na quinta-feira santa ou não, que aliás foi muito importante, a quinta-feira santa com o lava-pés na quinta-feira à noite, né? A primeira ceia celebrada numa despedida de Jesus com seus discípulos. Depois ele vai ao Getsêmani para oração, porque ele sabia que o dia seguinte ele seria negado, seria entregue, morto, etc, etc. Então, crendo ou não, o que acontece? O pessoal, por causa da história do feriadão, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, e se pudesse, como é na Europa, e hoje nós estamos, se estivéssemos na Europa, é feriado, é o segundo dia de Páscoa. Lá é feriado, segundo dia de Páscoa.
Então, é pena... Não espalha isso para os Não brasileiros. espalha. Não dá ideia. Não Não espalha. dá ideia para o brasileiro. Não dá ideia que o ano que vem vão ser 5 dias em vez de 4. Mas veja, de fato nós estamos perdendo algumas coisas. E dentro da Quaresma, o que mais se perdeu foi exatamente o espírito de preparação para a Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos, a quinta-feira, a sexta, o sábado e o domingo. E isso é de 20, 30 anos para cá. Não faz tanto tempo assim que alguns desses costumes deixaram de existir. Claro, aquela história de não dançar e tal, tinha a ver também com aspectos culturais, mas eu lembro, e era assim, nenhuma sociedade tinha baile, não tinha nada. O primeiro baile que tinha depois do carnaval era o baile de Aleluia, e que começava à meia-noite. Quer dizer, a própria sociedade, ela tinha uma influência maior do cristianismo na sua maneira de ser e de viver. No interior, como é que é isso? Não é porque a gente está muito na cidade? Talvez. Eu acho que no interior ainda se conservam algumas das tradições que na cidade já se perdeu. Né? Porque no interior, toda festa religiosa... É mais valorizada do que na cidade. É uma festa, na verdade, sim, né? Sim, aqui sim, é tão comum, a gente está naquela correria que quer só um feriado mesmo para poder descansar. E no interior é tudo uma paz, mas não está nessa correria do trânsito, do dia a dia. Eu lembro, quando eu morei em Soledade, tinha a festa da Santa Rita, várias festas religiosas que a cidade inteira abraçava. Sim. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, é uma pena, mas eu gostaria de fazer o convite para o pastor Heitor voltar ao nosso programa, porque temos muitos assuntos, não precisa ser só sobre a Páscoa, mas temos muitos assuntos. A religião, assim como o futebol que está chegando aí agora, o esporte, mexe muito com a gente. Teu ponto final, Pamela, rapidinho, temos 1 minuto e meio. Eu tinha tanta coisa para falar hoje. Nós estamos em campanha salarial no Sindiprof, dia 19, quarta-feira, a gente vai ter uma reunião com a prefeita, junto com com o pessoal do municipários, e a gente... Está quente o negócio, segunda-feira que vem, então eu trago esse assunto. Sim, também a terceirização, o Estado está contratando professores aí emergenciais, sendo que tem gente para chamar no concurso. Então, é um monte de coisa. Está pipocando muito assunto aí. Um beijo para todos os telespectadores. Uma boa noite para vocês, boa semana. Ivan, ponto final. Meu ponto final é o pastor agradecer o pastor, a presença dele aqui, trazendo essas palavras aí, das quais a gente passa a refletir, né, no nosso dia a dia, que é muito corrido, que a gente, por vezes, não vê nem os filhos crescerem, né, receber no momento de trabalho, porque isso aqui é um lazer, é um trabalho, é uma cachaça, né, receber o pastor nos trazer essas palavras, né, meu ponto final e meu abraço vai para o senhor, agradecer de coração, né, e que esteja sempre junto de nós aqui, nos alegrando, nos trazendo essa palavra, que para nós aqui preenche o nosso coração, nossa alma, nosso espírito. E um abraço aos nossos telespectadores. Fink. Bem, eu também quero me somar aí às considerações que o pastor nos trouxe e dizer que realmente, além desse trabalho que o pastor tem junto à igreja, ele tem um trabalho muito forte junto à comunidade da Lomba Grande. E esse trabalho nós poderíamos ter avançado se tivesse mais tempo aqui, a trazer todas aquelas demandas, todo o trabalho que é feito da igreja, a importância da igreja, uma das igrejas mais antigas do Brasil, está aqui em Lomba Grande, né? Foi construída aqui em Lomba Grande, deve ser a 3ª ou a 4ª, a igreja luterana do Brasil, evangélica luterana, é isso sim, né, pastor? Confissão luterana. Confissão luterana, onde tem um cemitério ao lado, onde estão aí enterrados os primeiros imigrantes alemães que vieram para o Brasil em 1924, estão ali enterrados ali, o nome das pessoas estão ali. Então, esse é um trabalho que a gente poderia explorar um pouco mais. A própria comunidade de Novo Hamburgo, tenho certeza, o nosso telespectador, ele conhece muito pouco da história da Lomba Grande, né? A Lomba Grande tem uma história muito rica, né, que nós poderíamos explorar aqui junto com o pastor, que tem um conhecimento ímpar para nos oferecer.
Minhas considerações finais também, pastor, receba meu abraço fraterno, foi importante rever hoje o senhor aqui, já tivemos em várias oportunidades, eu como secretário de Cultura ou secretário de outra pasta aqui na cidade, e eu sempre me coloquei ao lado, e principalmente ao lado de quem quer fazer o bem. Vai voltar, com certeza. Pastor Heitor. Então, Fernando, Ponto obrigado final. pelo contato, a toda a bancada. Quando nós combinamos que seria na segunda-feira, eu pensei, o pessoal vai achar que isso é programa gravado, porque falar de Páscoa quando a Páscoa já passou, aí eu respondi para o Fernando no Messenger o seguinte, é que Páscoa não é um dia, Páscoa em primeiro no calendário são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e daí vem Pentecostes e termina o período da Páscoa, mas Páscoa é todo dia, é quando eu deixo que o motivo principal da fé cristã, que é a fé na ressurreição, faça diferença na minha vida, que eu viva diferente do que eu viveria se eu não cresce. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, feliz Páscoa hoje, amanhã, nas próximas 7 semanas e para o resto da vida. Estação Hamburgo fica por aqui hoje. Vem aí o Esporte na TV com o Valdir Eisman a partir de agora. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Fink, Pamela, Ivan. E a gente volta amanhã, tem mais Estação Hamburgo ao vivo e a cores. Tchau para vocês.